Meus amigos, minhas amigas, vamos conhecer hoje a história de um homem, de um dos políticos de maior influência em Limoeiro, na região jaguaribana e, por que não dizer, no estado do Ceará. Trata-se de Manuel de Castro Filho. Natural de Morada Nova, Manuel de Castro veio para Limoeiro por volta de 1944 ou 1945 para ser apenas um goleiro de um time de futebol. Mas em aqui chegando, arranjou logo namoro e, logo após casamento, com Osmira, filha de Júlio Eduardo de Souza, um tradicional adversário dos Chaves. E a intenção de Manuel não era montar um escritório de advogado para exercer a função de advogado como queria o seu pai, um desses coronéis lá de Morada Nova. O que ele queria mesmo era ser político, e foi quando ele iniciou a sua vida pública com uma, eu diria, primeira vitória, tanto política quanto com relação às Chaves, quando ele foi indicado, nomeado para juiz eleitoral. É que com a redemocratização foi determinada uma fiscalização rigorosa nos dois cartórios de Limoeiro que pertenciam aos Chaves, e Manuel de Castro, como juiz eleitoral, tinha acesso a todas as informações do cartório, porque se desconfiava de que até então as eleições eram ganhadas à custa de fraudes eleitorais através dos cartórios. E ele, assim que chegou também, aliou-se a Manfredo de Oliveira, a Mário de Oliveira, respeitadíssimos empresários limoeirenses, donos da firma Oliveira e Irmão, que administrava o dinheiro dos coronéis da carnaúba, dos produtores de algodão, dos criadores de gado, e tornou-se uma força política, os Oliveira, na UDN, e ficando os Chaves com o PSD. Era quase que uma disputa do poder econômico dos Oliveiras contra o poder cartorial dos Chaves. E sob a sombra dos Oliveiras e dos coronéis da Carnaúba, Manuel de Castro foi eleito primeira vez para deputado estadual em 1951. E daí ele já começou a despontar como uma figura política astuta, perspicaz. E em 1954, com a derrota dos Chaves para Sabino Roberto, que fragorosamente derrotou o candidato Jaime Leonel Chaves, já tinha o dedo e a influência de Manuel de Castro. E em 1958, houve uma surpresa na eleição, porque quem ganhou foi José Simões dos Santos, pelo PTB, destronando Chaves e a UDN, do Comando Municipal. Mas, quando foi em 1962, com a União pelo Ceará, que foi um acordo feito entre UDN, PTB e PSD para eleger Virgílio Távora governador do estado, e como Virgílio Távora teve como fiel aliado e durante toda a vida pública de Manuel de Castro a fidelidade política. E Manuel foi quem engendrou um acordo limoeiro, que evidentemente que não se podia cogitar a união em Limoeiro do PSD com a UDN. Mas Manuel, com a sua astúcia, conseguiu unir a UDN com o PTB de José Simões dos Santos. José Simões dos Santos, tão somente obcecado por um mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, aceitou as condições do acordo. Manuel também, estranhamente, mesmo sabendo que iria disputar os votos para deputado estadual no mesmo palanque, mas aceitou, elegendo assim Pedro Alves Filho, que havia perdido
em 1958, juntamente com Estevão Remígio, para José Simões. E aí, com a vitória de Pedro Alves, também saiu vitorioso José Simões dos Santos para deputado estadual. É bom que se diga que em 3 legislaturas, Limoeiro teve 3 deputados estaduais. De 58 a 62, eram deputados Manuel de Castro, Franklin Chaves e Expedito Maia da Costa. 62 a 66, Manuel de Castro, Franklin Chaves e Dr. Simões. 66 a 72, Manuel de Castro, Franklin Chaves e Dr. Simões novamente. Então, 3 legislaturas era um fato inédito no estado do Ceará, um município de pequeno porte como Limoeiro, eleger 3 postulantes para a Assembleia Legislativa do estado. E aí Manuel veio sendo eleito, tanto é que foi eleito por 7 vezes consecutivas para a Assembleia Legislativa. Quando chegou em 1978, Virgílio Távora é indicado para governador do estado pelos governos militares e ganhou a eleição indireta. Em ser convidado para ser candidato a governador naquela eleição direta de 78, Virgílio não titubeou nem um pouco em convidar Manuel de Castro para o seu vice, para vice-governador, já que era uma pessoa de muita fidelidade, de alta confiança de Virgílio Távora. E naquela época, em 1978, ao ser indicado vice-governador, evidentemente que muitos assécalas e partidários de Manuel de Castro chegou a imaginar que poderia receber o apoio do velho guerreiro para sair candidato a deputado estadual com o seu apoio. Mas Manuel não era de dar colher de chá para ninguém. Ele colocou para substituí-lo na Assembleia Legislativa exatamente a sua filha, Dolvina Castro, que foi eleita por 2 vezes deputado estadual. É assim, Manuel, que naquela época já reinava na região jaguaribana e mais notadamente em Limoeiro do Norte e Morada Nova, reinava como um imperador. Suas diretrizes, suas orientações eram praticamente e cegamente obedecidas por todos os seus partidários. Por quê? Porque Manuel de Castro sempre fez uma política clientelista. O fisiologismo fez parte de toda a sua vida pública. Ele presenteava os seus correligionários e até os adversários para chamá-los para si. Ele presenteava-os com os cargos públicos, empregos públicos do estado do Ceará. E por isso ele conseguiu ser apoiado por praticamente todas as famílias influentes. E as famílias influentes de Limoeiro do Norte são poucas as que não tinham, e as que ainda têm até hoje, empregos públicos do estado dados por Manuel de Castro Filho. Aí, em 1976, ele sofre um abalo com o rompimento de um dos seus fiéis aliados, que foi Gledstone Bandeira, que teve a coragem de romper, depois de tanto insistir em ser candidato e não conseguia, rompeu em 76, e aí perdeu a eleição para Evaldo Holanda Maia, porque naquele tempo o Manuel contava com seu amigo, com seu aliado, José Hamilton de Oliveira, o maior estrategista político que se conheceu. E José Hamilton de Oliveira dizia aos 4 ventos que Gledstone Bandeira jamais seria prefeito de Limoeiro do Norte se dependesse dele. E José Hamilton faleceu em um trágico acidente de trânsito de Fortaleza a Limoeiro em 1980. E em 1982, aproveitando-se então dessa situação e aproveitando-se também de que Manuel de Castro era governador, porque Virgílio se desincompatibilizou do governo do estado para candidatar-se ao Senado, e Manuel de Castro terminou sua vida pública
como governador do estado. Veja bem, Gladstone Bandeira, candidato com apoio de Manuel de Castro, que aproveitou-se da morte de José Hamilton de Oliveira. E Manuel convidou para ser secretário de governo o doutor José Maria Lucena, e denominado logo pela imprensa estadual como supersecretário, porque ele dominava duas secretarias, a Secretaria de Administração e a Casa Civil. E foi um dos grandes responsáveis, o doutor José Maria Lucena, pela eleição de Gladstone Bandeira em 1982. Fez todas as manobras, todo tipo de manobra para que Gladstone fosse eleito, até com os ressentimentos e até por uma questão moral, porque Antônio Holanda rompeu com Manuel de Castro em 1982, porque tinha a intenção de ser candidato a prefeito e não teve o apoio, e rompeu, mas já com a idade avançada, com a saúde abalada, colocou o nome do seu filho, Wilson Craveiro Holanda, que perdeu para Gladstone Bandeira numa eleição em que se conheceu todos os tipos de manobra. Tanto que Manuel de Castro tem como marca de obras para Limoeiro do Norte apenas quando foi governador, exatamente com a intenção de eleger o nome da sua preferência, que era Gladstone Bandeira. Apenas duas, o Centro Social e o Detran. Mas toda a história política de Manuel de Castro como deputado não tem uma obra, não tem uma marca de Manuel de Castro, porque ele fazia política apenas clientelista e fisiologista. E assim passou pela política de Limoeiro do Norte o velho guerreiro, Manuel de Castro, reverenciado, idolatrado por seu eleitorado, e ele sabia utilizar-se dessa prerrogativa muito bem, mas quando foi em 1982 ele encerrou sua vida pública como governador do estado. E aí criou-se em Limoeiro do Norte um novo ciclo político, com o afastamento da vida pública do velho guerreiro, e depois eu vou fazer uma edição falando sobre esse novo ciclo político em Limoeiro, que foi de 1982 até os dias de hoje. E assim Manuel de Castro terminou gloriosamente sua vida pública como governador do estado do Ceará e exercia essa função com toda a pompa. Pelas ruas de Fortaleza ou pelo interior do estado, aonde quer que fosse, era no Landau Preto, ajudante de ordem no banco dianteiro, uma caravana de segurança, e foi assim que terminou sua vida pública, né? Com a coroa de louros doada pelo seu chefe político, de quem foi aliado a vida inteira, Virgílio Távora. Muito obrigado.